Fala pessoal, tudo bem? Antes de tudo, eu quero agradecer enormemente o convite efetuado pela Conatel e Congresse-me também, né? Esse congresso de teologia, que é a primeira vez que eu participo. Não conhecia esse projeto e passei a olhar com bons olhos a partir do contato que eu tive com o Lucas, que fez o convite para que eu pudesse falar nesse congresso. E muito me interessa, né, falar sobre o tema que eu venho discorrer aqui neste dia com vocês, que é um tema da minha dissertação de mestrado em Ciências Humanas na Universidade Santo Amaro, Unisa. Né? Eu vou falar um pouquinho aqui sobre mim para que todos possam me conhecer. Né? Eu sou Ricardo Alexandre Ramos, eu tenho uma primeira formação em teologia pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, pelo Mackenzie, inclusive fui da primeira turma de teologia do Mackenzie, tenho muito orgulho disso. Na verdade, esse curso mudou a minha vida, até porque é minha primeira graduação, e na graduação de teologia, que foi um bacharelado, eu obtive muitos conflitos teológicos, até porque aquilo que a gente aprende na igreja, né, é um outro universo daquilo que nós aprendemos na academia. E eu não posso aqui ser injusto, porque eu tive excelentes tutores na igreja, pessoas que me ensinaram muito, que boa parte do que eu sou hoje vieram dessas pessoas, né, desses líderes, inclusive, pastores, uma liderança muito boa, mas nós passamos o que nós temos, e essas pessoas passaram o que tinham para mim. Né? Mas quando você chega num ambiente acadêmico, a realidade é outra. Então, isso me fez um outro Ricardo após o ingresso na teologia. Eu gosto muito, sempre gostei de estudar as escrituras, né, o texto sagrado, e quando eu me deparei com algumas ferramentas para interpretar melhor esse texto, foi isso que acabou gerando alguns conflitos teológicos, principalmente a ferramenta da exegese. A exegese bíblica é algo que eu trabalhei muito ao longo dos 4 anos de bacharelado, e é claro que a gente passa a interpretar alguns textos com novas lentes, né? E isso é importante para que a gente possa crescer, se aperfeiçoar e se tornar cada vez mais um ser humano melhor, né? Com esses conflitos, eu fui, por conselho de um orientador, professor do Mackenzie, eu fui fazer filosofia. Então, terminei o bacharelado em, filosofia, em teologia e ingressei diretamente na filosofia. E no Mackenzie, na época, havia o curso de filosofia, mas esse próprio orientador, esse professor que eu tenho muito apreço, ele me aconselhou a não fazer a filosofia no Mackenzie, até porque, devido a uma cosmovisão calvinista, eu sou protestante, bom deixar isso aqui já de antemão esclarecido, sou protestante praticamente de berço, né? Então eu vivi boa parte da minha vida dentro da Igreja Batista, né? Então um olhar dentro do protestantismo com um viés batista. E esse professor falou: olha, você já tem um caminho, né, dentro do movimento protestante. Fez teologia dentro de uma universidade, né, de cosmovisão protestante, cosmovisão calvinista. Então vai fazer filosofia numa universidade católica, até para que você possa misturar um pouco as suas ideias, né, os conceitos a despeito do cristianismo. E como ele havia feito filosofia no Unify, que é a Universidade de Assunção, na verdade o Unify foi a primeira faculdade de filosofia no Brasil, depois passou toda a biblioteca para a PUC, aí houve uma divisão ali, e hoje PUC e Unify conjunto novamente. Né? Eles trabalham em conjunto, a Unify é um braço da PUC e acaba que sendo parceiras aí. E realmente esse curso de filosofia expandiu meu universo
de pensamento, não só religioso, mas de pensamento ou do autoconhecimento, como já havia proposto Sócrates, né? De conheça-te a ti mesmo, e realmente isso agregou muitos valores à minha vida, né? Então, eu tive contato com padres fantásticos na filosofia, então eu também só tenho a agradecer a essas duas universidades, que boa parte do que eu sou, eu, né, devo a essas instituições. Depois eu, para trabalhar, inclusive, né, eu me tornei docente, eu fiz uma pós-graduação lato sensu em metodologia do ensino superior e ingressei no mestrado, mesmo após ter passado no vestibular para Ciências da Religião no Mackenzie, um mestrado em Ciências da Religião, e também ter passado no mestrado de Ciências Humanas da Universidade de Santa Amaro Unisa, eu decidi por fazer Unisa, porque lá eu encontrei um ambiente mais propício para aquilo que eu almejava para minha carreira acadêmica. Né? Então eu tive contato com uma doutora, que foi a minha orientadora, que chama Dora, e que é uma sumidade em literatura, literatura fantástica, do imaginário. E aí nós tivemos ali um, um acordo, né? Tivemos ali um diálogo para traçar uma dissertação em Bíblia e literatura. Né? Essas interlocuções podem, né, se conversar Bíblia e literatura, e nós entendemos que sim, e aí eu defendi, né, a minha dissertação com esse título, Bíblia e Literatura, Interlocuções, e é sobre isso que nós vamos falar um pouco aqui nesse congresso, tá? Nós vamos tentar entender se é possível tratar a Bíblia como literatura, ou se existe essas relações entre Bíblia e literatura, literatura e Bíblia, e nós usamos o método, né, chamado crítico literário, que adquire, né, novos ângulos e novos enfoques também nas últimas décadas. Percebe-se que não há problemas, eu não vejo problema algum em nós julgarmos o texto bíblico como um texto sagrado. Né? Então, a Bíblia, para mim, realmente, ela tem uma profundidade, né, espiritual que vai muito além do contexto dogmático. Né? E eu encontro nela, nessas profundezas, uma beleza literária, uma estética literária que expande o meu universo de pensamento e de interpretação dessas escrituras. Nós podemos até afirmar que a Bíblia, ao longo dos séculos, se tornou uma das maiores obras da literatura universal. Não tenho dúvida de dizer isso sobre ela. Né? Muitas inspirações artísticas nós, né, podemos representar através da Bíblia. O cinema trabalhou, é um patrimônio histórico que está nas nossas mãos, e talvez é menorizá-la em muito, tratar, apequenar, vamos apequenar esse texto se a gente tratar ele apenas como um conceito dogmático. Não que ele não possa ser tratado, mas que nós possamos expandir a interpretação desse texto, e que com certeza nós que vamos ganhar muito com isso. Né? Quem mais conseguiu, talvez, representar essas interlocuções, veja Saramago. Né? Saramago tem um livro sobre Caim, fantástico. Né? O ensaio sobre a cegueira tem também muitas representações bíblicas. Nós vamos ter Angela Lago, ela tem uma ilustração falando sobre o Cântico dos Cânticos, né? Então a gente poderia aqui citar muitos autores da área da literatura, Robert Alter, podemos Northrop Frye,
Frank Kermode, né, o próprio Eric Auerbach, entre outros, né, que a gente pode citar aqui e que ao longo da nossa apresentação nós vamos ter algum contato com esses autores, tá certo? Então vamos seguir aqui com aquilo que a gente quer falar após essa breve apresentação, né? Então, esse é o tema da nossa palestra, é isso que nós vamos discorrer aqui com vocês hoje, né? Seria muito legal se nós tivéssemos online, né? Ou até presencial, porque poderíamos trocar aqui experiências, né? E também conhecimentos com perguntas, com dúvidas, com acréscimos, né? Porque é um tema realmente que, a partir dos anos 70, né, esses termos Bíblia e literatura têm sido aí empregados, na verdade, para temas e títulos de artigos científicos, dissertações, teses, e tem muitas publicações no mercado editorial, que é inclusive o que nós vamos ver aqui também nesse vídeo, né, que estará sendo apresentado aí para vocês. Tá certo? Eu quero começar, e olha só o que a Adélia Prado é linda, né? Uma mulher que começou a escrever sonetos aos 14 anos, mas que vai ter, né, uma gestação, não de filhos, porque ela teve 5 filhos, né, e inclusive gestação do primeiro livro, né, somente aos 40 anos, né, teve um apadrinhamento nada mais, nada menos do que de Drummond. Carlos Drummond apadrinhou a Adélia Prado, e a Adélia nos diz isso aqui, ó, porque tudo que invento, né, já foi dito nos livros que eu li. As Escrituras de Deus, as Escrituras de João, tudo é Bíblias, tudo é Grande Sertão. Isso é lindo, né? De uma riqueza literária fantástica. E é exatamente isso que é a nossa proposta quando a gente discorre sobre Bíblia e literatura, né? Então, a grande pergunta que a gente pode fazer é qual a importância de se analisar a Bíblia como literatura, né? A princípio, é importante estudarmos a Bíblia como literatura, porque, à primeira vista, né, num primeiro momento, num primeiro contato, nós percebemos que o caráter literário do texto bíblico nunca foi, na minha análise, né, naquilo que eu acredito, um acidente de percurso em sua composição, mas sim uma fusão completa de uma arte literária com um modo teológico, moral, histórico, filosófico de ver o mundo. É uma lente que nós colocamos e que expande as janelas dos nossos conhecimentos, né, para a interpretação desse texto com essa riqueza de correlações, né? A partir da análise literária da Bíblia e dessas correlações, é importante demonstrar como há um diálogo perfeito, harmônico entre a Bíblia e entre a literatura. Nós não temos como fugir disso, e nós vamos perceber ao longo dessa apresentação o quanto se tem de literatura dentro do texto bíblico. Eu quero começar aqui, inclusive, já vou trazer uma polêmica, que é sobre o dilúvio de Noé. É um dilúvio bem conhecido, né, descrito no livro das Gênesis, da construção de todas as coisas, né? E a gente vai ter uma alegoria, ou um mito, se vocês quiserem procurar, chamado de mito de Gilgamesh, né? Ou Gilgamesh, como alguns o chamam. Eu prefiro Gilgamesh mesmo, né? E no mito de Gilgamesh, nós vamos encontrar ipsis literis o que nós temos no dilúvio de Noé, mas com outros personagens, e os críticos literários datam o texto do mito de Gilgamesh bem anterior ao dilúvio de Noé.
mas muito anterior. Ou seja, o literato que descreveu o dilúvio de Noé, né, a gente tem o livro das Gênesis como sendo descrito e redigido por Moisés, o que eu tenho muitas dificuldades em afirmar essa situação, até porque na época de Moisés, possivelmente, né, a escrita era bem deficitária, e o que se existia ali era uma tradição oral, onde, né, um passava para o outro o que nós chamamos, o que o exegeta chama de testemunha ocular, aquele que viu, repassou, né, para os filhos, que repassou para os netos, que repassou para os bisnetos, e alguém falou, vamos escrever isso aqui em dado momento, mas precisava de uma autoria, e essa autoria ficou como para Moisés, o que na minha análise, né, como teólogo, tenho essas prerrogativas, né, essa autoridade para dizer que na minha análise é impossível Gênesis ter sido descrito por Moisés, né? Então, ou seja, o literato que descreve esse relato sobre Noé, ele obteve com certeza esse mito, essa alegoria de Gilgamesh em mãos para que ele pudesse descrever a alegoria do Noé. Então, isso é muito importante para a gente interpretar a Bíblia, porque é aqui que nós vamos perceber essas riquezas e essas interlocuções. Quem bebeu em quem? Quem se apropriou, né, de um texto para criar o seu próprio texto. Vamos seguir aqui. Importante, né, para todo biblista, para todo aquele que quer se enveredar no estudo das Escrituras, ele tem que saber, por exemplo, falando a despeito do Antigo Testamento, que quem escreve, né, o Pentateuco, que são os livros da lei, né, nomos aí, são 4 tradições. O Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio não são livros, né, que foram escritos coordenadamente, seguidamente, de uma literatura unânime, né? Isso não existe, né? Quem vai descobrir um exegeta também, um biblista do Antigo Testamento, chamado Julius Wellhausen. E o Wellhausen, ele destaca uma tese que existiam 4 tradições que acabaram por escrever os 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia, o Pentateuco. E quais são essas tradições? São essas tradições representadas aqui nessas caricaturas, tá certo? Que é JEDP. Ou seja, quais são essas tradições? Nós chamamos a J de tradição javista. Então, existe uma tradição chamada javista, e aonde nós encontramos os textos da tradição javista? Toda vez que Deus é descrito como Iavé, ou Javé, né, o tetragrama. Então, quando nós encontramos Javé ou Iavé, nós estamos falando que quem escreveu o texto foi a tradição javista. Quando nós encontramos Elohim, né, então, quando Deus aparece como Elohim, nós vamos tratar esse texto como de composição literária dessa tradição chamada tradição eloísta. Nós vamos encontrar uma outra tradição que é chamada de deuteronomistas, e essa tradição P, que aí eles puxam de um texto, de uma palavra em alemão, Prieskordex, que quer dizer tradição sacerdotal. Tá? É a única palavra que eles não traduzem diretamente do inglês, né? E vem do alemão, e nós temos como tradição sacerdotal. Ou seja, essas 4 tradições é que escrevem o Antigo Testamento. Então, por exemplo, isso é importante para o exegeta, para ele conseguir interpretar. No livro das Gênesis, né, no capítulo 1, nós vamos ter o capítulo 1 em hebraico, ele vai dizer assim, ó, Bereshit, Bará, Elohim, né? Então, traduzindo, e de uma tradução bem simples aqui, tá certo? Mas, no princípio, criou deuses. Olha só que interessante, né? É plural, não é Deus. Se eu traduzo Elohim, eu tenho que traduzir por plural, porque quem conhece um pouco de hebraico sabe que a palavra Deus, El, E-L,
né? E de elefante, L de laranja, El. E toda vez que uma palavra aparece no hebraico com terminação rim, H e M, nós temos plural. Ou seja, então não foi um Deus que criou todas as coisas? Não sei, né? Nós não temos como afirmar isso. O que nós temos é que a tradição eloísta escreveu Bereshit bara Elohim. Alguns trinitarianos, o que seria trinitariano, né? É aquele que defende a trindade acima da trindade. Então já vai dizer, ó, tá vendo? Olha aí, ó, por isso que é Elohim, por isso que é plural, porque já no Gênesis 1:1 já estava lá Pai, Filho e Espírito Santo. Olha, é plural, né? Eu não concordo com isso, mas existe essa defesa e essa tese. Então, se a gente não tiver essa interpretação, que, por exemplo, no Gênesis 1, né, que é uma tradição eloísta que escreve, a tradição eloísta vai destacar que quem tem que se sobressair, se sobrepor, que já começa a demonstrar todo o teu poder, que o homem, né, não tem participação nenhuma na criação do universo e de todas as coisas, é Deus. Tanto é que Deus, ele cria todas as coisas e cria o homem em último lugar. Em último lugar. Por quê? Porque para a tradição eloísta é importante destacar que Deus criou todas as coisas e criou o homem em último lugar, colocou o homem aqui com tudo pronto e o homem acabou fazendo ainda besteira em toda essa criação maravilhosa, fantástica, de uma engenhosidade fora do comum que só um Deus poderia ter criado mesmo, mas que o homem não foi capaz de sustentar. No Gênesis 2, com uma leitura através das ferramentas exegéticas, nós já vamos perceber que existe um outro relato de criação, e dentro desse outro relato de criação, o homem é criado em primeiro lugar. É outra tradição que está escrevendo. Então, preciso separar essas perícopes, e dentro das perícopes, eu consigo interpretar melhor o texto bíblico. E aí eu vejo essa conexão literária. Que cada grupo teve uma condição literária para escrever os seus textos. Vamos seguir. Né? Um dos grandes interlocutores que trabalharam Bíblia e literatura é o Northrop Frye. E ele vai escrever, né, um livro chamado Código dos Códigos, a Bíblia e a Literatura, que esse aqui é cesta básica. Para quem quer estudar esse tema, isso aqui é livro de cabeceira, que é esse livro aqui, né? Bíblia e Literatura, está representado aqui. E o Northrop Frye fala nesse livro que, né, logo no início do texto dele, ele fala assim, logo compreendi que um estudioso da literatura inglesa que não conheça, ou não conheceu, ou que não tem contato com a Bíblia, jamais entenderá, né, William Blake ou Milton. Ou seja, você quer fazer literatura e você não quer ler a Bíblia, você não vai fazer literatura. Você quer conhecer a Bíblia, mas você não tem nenhum contato com a literatura, você vai ter problemas também. Você vai fazer uma interpretação errônea, você vai usar só o conceito dogmático, que não há problema para isso. Você pode usar o contexto dogmático, só que você estará menorizando o texto bíblico na minha análise, na minha percepção, da forma como eu enxergo. Né? Então, isso é importante. Seguindo aqui, né? Esse aqui foi fora da curva, é o Eric Auerbach. O Eric Auerbach tem esse livro aqui, chamado Mimesis, né, que é um calhamaço, que é fantástico. E o Auerbach, logo no primeiro capítulo, que ele trata de cicatrizes de Ulisses, ele vai pegar, né, um texto, uma parte da Odisseia, que é esse livro aqui de Homero, e ele vai fazer uma interlocução entre a Odisseia e entre Gênesis 22, do 1 ao 13, que é aquele texto impactante, que é um salto de fé, que é o texto de Abraão e seu filho Isaac. O Kierkegaard, Soren Kierkegaard,
vai trabalhar muito esse salto da fé, que é incompreensível em qualquer circunstância e situação, a atitude que o Abraão toma quando ele sai com Isaac para sacrificar o próprio filho, né? E que é uma alegoria fantástica. Eu tenho 3 filhos, mas eu fico me imaginando assim, como que o conceito religioso, né? Ele precisa de certas alegorias para que a fé possa ser sustentada ao ponto de pedir o único filho, né? O filho da fé de Abraão como sacrifício. Então, o Auerbach consegue fazer essa interlocução, e eu sugiro aqui com muita, com muita alegria, com muita satisfação, esse livro do Auerbach chamado Mimesis, tá certo? Um outro ator importantíssimo é o Robert Alter. Eu não encontrei o meu Artes da Narrativa Bíblica aqui, mas ele vai ter o código, esse aqui, ó, na verdade esse aqui, ó, Guia Literário da Bíblia, tá? Então ele é um dos organizadores junto com o Frank Kermon. Esse aqui também é cesta básica, tá? E assim, fácil leitura, esse é uma delícia de se ler, esse Guia Literário da Bíblia. Tá pela editora Unesp, tá certo? E o Walter, ele vai dizer o seguinte, que a força das narrativas, opa, houve um erro aqui que Gênesis é maiúsculo, perdão, a força das narrativas do Gênesis ou da história de Davi poderiam ser estudadas, né, por métodos desenvolvidos na crítica da literatura literária. Então ele falou assim, poxa, nós ganharíamos e muito, porque são narrativas belíssimas, são narrativas assim com conteúdo literário fortíssimo, né, com muita interlocução entre os saberes teológicos e literários, e seria muito importante se nós conseguíssemos, né, derrubar alguns pilares que acabam colocando, né, à frente desses que almejam estudar essas interlocuções. Então, o Walter vai falar essa questão. Indico também, né, a Arte da Narrativa Bíblica, que está aqui pela editora... eu não lembro agora de cabeça. É Cortez, se eu não me engano, está pela Cortez, eu acho, tá? Mas no final tem na bibliografia, e que é importante para quem quer conhecer mais sobre esse tema, tá certo? Vamos seguir aqui. E dentro dessas narrativas aqui do Gênesis que o Walter fala, eu separei uma aqui para que a gente possa analisar, para que a gente possa pedagogizar, se existe essa palavra, né? Ou tornar isso mais pedagógico, tá certo? Aí eu faço uma pergunta aqui a todos que me ouvem, que me escutam aqui, né? Que estão participando, né, do Conatel aqui. Mais uma vez quero agradecer. Foi Davi ou foi Elanã que matou Golias? Então, em 1 Samuel, nós temos um relato tradicional, evidenciado, né, que quem matou Golias foi Davi, aquela história, né, o gigante cai, né, para o menor, para o pequeno. Então, eu preciso de uma literatura para poder demonstrar, e na verdade aqui é querer que o rei Davi se sobressaia. Né? Ele tem alguns problemas, ele tem dificuldades, né? Ele acaba cometendo alguns pecados que são, inclusive, pecados bem pesados, né? Principalmente aquele de matar o chefe, o líder, né, do seu exército, por ter traído, né, o chefe, o líder do seu exército, e ter coabitado com a sua mulher. E aí depois ele pede pro líder voltar para dormir com a esposa, porque a esposa ficou grávida, e aquele rolo todo que todo mundo já conhece aqui. E aí ele não vai lá dormir com a esposa, e aí o Davi coloca ele na linha de frente para que ele pudesse
ser sucumbido e vir a morte, né? Então precisava de algo para despontar Davi como esse rei, como essa fortaleza, e aí colocam ele como quem matou Golias. Na minha análise, como teólogo, como exegeta, isso é impossível. É impossível. É uma alegoria mesmo, é uma forma de destacar e de sobrepor Davi. E, para mim, quem mata Davi, quem mata Golias mesmo é Elanã, e que esse Elanã, que é também um chefe do exército, aí, que é um gigante também, que está descrito em 2 Samuel 21, 14 a 22, não dá para a gente ir lá, mas depois vocês podem aí estudar um pouquinho mais e também, né, tirar suas próprias conclusões. Eu não sou o dono da verdade, tenho aqui algumas prerrogativas como teólogo, mas é uma opinião minha, né? São os meus estudos, e isso não tem que ser para você também. Eu acho que você tem que ter o seu caminho livre para poder pesquisar, mas na minha análise é impossível, né, Davi ter matado Golias, e eu fico muito mais com esse texto de 2 Samuel, que quem mata o Golias é o Elanã, tá certo? Então, isso é uma narrativa brilhante, é uma criação literária fantástica para sobrepor Davi. Uma outra que eu gosto de destacar, e que é bem relevante, é a do profeta Jonas, né? O pregador de Nínive. Né? E é interessante, acho que todos conhecem aqui a história do Jonas, né? Que foi destinado a pregar em Nínive, e Nínive só chegava-se a Nínive pelo mar, e ele adentra, né, a um barco, navio, catamarã, seja lá o que for, naquela época, e no meio do caminho, Jonas tem um conflito existencial, e ele fala, olha, eu não vou até Nínive pregar contra Nínive, porque quem vai se sair como o profeta que apregoou algo que não iria ocorrer sou eu, porque no conceito e na cabeça de Jonas, nesse conflito existencial, Deus é misericordioso, e dentro da tua misericórdia, o profeta vai declarar que Nínive será destruída, Nínive não será destruída, porque Deus é misericordioso, e quem vai ficar mal, né, é ele mesmo nessa situação. Então, no meio do caminho, ele desiste, e aí, né, não dá para parar o navio e falar, vou descer aqui, ou o barco, ou o catamarã, sei lá o que ele era, a Bíblia não descreve isso com exatidão, e não tem como voltar, não tem como parar, e aí conta-se a história e a alegoria que ele se lança no mar. E aí é uma construção literária fantástica, né? Porque ele é engolido, segundo o texto bíblico, por um grande peixe, fica 3 dias dentro desse grande peixe, a baleia, né? Sei lá, e ele é regurgitado, né? Lançado fora, cuspido em Nínive, porque era o seu destino, né? Ele tinha isso, né, como sequência na sua vida. Então, eu não consigo entender isso, né? Eu fico imaginando, né, e diante dos textos, diante das ferramentas que nós temos para interpretar a Bíblia, e aí com a crítica literária, é lógico, só o suco gástrico, né, que essa baleia ou esse grande peixe eliminasse já consumiria a vida de Jonas. Uma bicadinha nele, qualquer situação, né? É uma metáfora muito bonita, muito bacana. Então eu prefiro ficar aqui dentro desse conceito literário, que o autor, né, da redação desse texto, né, o que fez o autógrafo disso, o que ele queria demonstrar é exatamente isso, né, que quando você tem uma missão, quando você tem um chamado, um apostolado, não adianta você ficar fazendo curvas, né, porque vai culminar naquilo para qual você foi gerado. Não adianta, você pode querer dar volta, você pode querer, né, sumir, você pode querer se fechar, você pode querer sei lá, refugar, mas você vai ser. O destino vai te caminhar para isso.
né? Ou seja, demonstrando também que Deus pode todas as coisas, né? Que ele tem esse poder, e eu acredito nisso, mas que não que Jonas foi realmente engolido por esse grande peixe e essa realidade foi real, tá certo? Então, é isso um pouco que eu gostaria de trazer para vocês, né? O nosso horário avança aí, eu já acho que até estourei um pouquinho aqui do meu tempo. Eu gostaria de apresentar para que vocês pudessem aprofundar mais isso. Mais uma vez, eu quero dizer que eu não sou, né, nenhum dono da verdade. Isso é um pensamento próprio meu, dos meus estudos, do que eu desenvolvi na teologia, na filosofia, no mestrado, né, em ciências humanas, e é isso que eu queria dividir com vocês aqui no Conatel, através do pessoal do Congresse-me, e agradecer muito por essa oportunidade, agradecer, né, por esse passo, né, como que eu posso dizer, em desmistificar a teologia, né, e também dar a oportunidade de que pessoas tenham contato e acesso com textos teológicos e, é claro, com um olhar mais profundo a despeito da Bíblia, viu? Então fica aqui a minha gratidão a todos. Eu vou deixar aqui alguns contatos, tá? Aqui são as referências bibliográficas, né? Acho que, lógico, tem uma infinidade de referências, muito vem sendo escrito a despeito desse tema, mas esses aqui são os referenciais teóricos, né? Inclusive usei na minha dissertação como base de referencial teórico esses autores, né? Então, o Walter, a arte da narrativa bíblica, na verdade está pela Companhia das Letras, o Guia Literário da Bíblia, Mimesis, o Fry, Código dos Códigos, e inclusive um que foi meu professor na teologia do Mackenzie, que foi o professor João Leonel, e é professor do Mackenzie até hoje. Ele é um dos grandes estudiosos aí que despertou em mim esse contexto, né, de Bíblia e literatura. Hoje ele não está mais lotado na faculdade de teologia no Mackenzie, mas ele está em letras, trabalhando exatamente esse contexto, né, de uma literatura bíblica com a literatura secular. Né? Então, e o padre aqui, né, o Júlio Zabatiero, então eles escreveram aí esse livro Bíblia, Literatura e Linguagem, que está pela Paulus aí, lançado em 2016, tá certo? Eu estou no Instagram, para quem quiser aí, né, me mandar mensagem, dúvidas, acréscimos, né? Pelo Instagram é @ricaleramos, né? Meu e-mail é ricardoramosprofessor@gmail.com, e eu estou aqui no WhatsApp, né, pelo DDD 11, no número 950014666, e é isso que eu tenho aqui para dividir com vocês, para trocar, né, um pouquinho desses conhecimentos, e mais uma vez, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a vocês, né, um excelente, um maravilhoso Conatel, cheios de novos conhecimentos, né, de quebras de paradigmas, de avanço, né, na busca pela verdade, até porque João, né, que a Adélia Prado lá já citou, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá joia, pessoal? Muito obrigado e é isso aí. Valeu!